Ei, gente, boa noite. É bom mais uma vez poder entrar aí na sua casa, no seu domingo, nesse momento que tem sido especial. Eu tenho certeza que um dia a gente vai contar histórias desse tempo onde fomos igreja, fomos comunidade de maneira isolada, não presencial. A gente tem orado e nutrido o nosso coração de expectativas, de esperança, para logo estarmos juntos também presencialmente. Então eu quero continuar te pedindo, ore por isso, tenha expectativas por esse dia. Deus está nos impulsionando, sem de forma alguma negarmos o momento, negligenciarmos o momento, mas sim com expectativas e esperança para a chegada desse tempo que logo virá. Eu quero orar antes de compartilhar aquilo que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Senhor, muito obrigado. Eu oro e agradeço por cada amigo, amiga, nas suas casas nesse momento, separando um tempo específico, exclusivo, intencional, para juntos meditarmos na Tua Palavra, mais uma vez, em mais esse domingo. Eu oro para que, Espírito Santo de Deus, a Tua presença em nós e entre nós, nos nossos ambientes de casa e no nosso ambiente do coração e da mente, possa revelar-nos Jesus mais uma vez. E dessa maneira, transformar as nossas vidas. Estamos submissos, reverentes, Senhor, a Tua palavra nessa noite. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que nós herdamos de maneira negativa daquilo que a história chama de iluminismo foi essa noção do individualismo, essa noção do indivíduo, que foi herdada do iluminismo histórico. E nessa noção, nessa ideia do individualismo, da individualidade, nós também, por vezes, vivenciamos isso na dimensão da nossa fé. Muitas pessoas encaram a fé, a crença, meramente relacionando isso ao aspecto individual, ao aspecto autônomo, independente. Não existe dependência de ninguém, a não ser desse estabelecimento individual da fé e da maneira de se relacionar com ela. Disso surgem algumas questões complicadas. Eu quero pontuar apenas 3. Primeiro, cada indivíduo entende e interage com a sua fé em Deus de maneira diferente. Então, essa noção do individualismo trazendo consequências e abrangendo a dimensão da fé, causou isso, essa relação individual, onde nós podemos estar sentados numa mesma mesa e cada pessoa entende e interage com a fé em Deus de maneira individual. Eu penso nisso numa dimensão de fé líquida, ou seja, não existe fé absoluta, não existe uma verdade. Todos nós temos as nossas verdades, nós cremos, dizemos crer num mesmo Deus, mas cada um pensa, interage, enfim, de forma individual. Essa é uma questão complicada que surge de uma fé individualizada. Uma outra questão é que a noção de compromisso, ela fica limitada
ao indivíduo Deus. Indivíduo e Deus. Então, se existe qualquer realidade de compromisso nessa dimensão de fé, ela tem apenas essa relação vertical. Sou eu e Deus. Não existe nenhum lastro desse compromisso ao meu redor. É uma questão de fé individual. Um terceiro aspecto complicado que surge dessa noção de fé individualizada é a limitação do entendimento de salvação meramente nessa dimensão individual. Então a coisa funciona mais ou menos assim. Não, eu fui salvo, eu fui encontrado por Deus, me rendi ao Evangelho, isso me salvou individualmente e agora o meu problema está resolvido. Eu vou para o céu, isso nessa relação individual eu estou salvo, e isso não me inclui ou não me impulsiona a qualquer responsabilidades ao meu redor, porque afinal de contas eu sou salvo, eu sou escolhido, então está tudo certo, está tudo resolvido. Qual é o problema desses pontos que eu levantei? O problema é que a fé numa dimensão bíblica, a fé representada ou apresentada pelo Evangelho não é uma fé para indivíduos, não é uma fé individualizada ou individualista. A fé das Escrituras, ao contrário disso, é uma fé a ser compreendida e vivenciada no âmbito social comunitário. É dessa forma que eu vejo a fé bíblica, a fé do Evangelho sendo nos apresentada. Ainda problematizando, nós vivemos, por estarmos numa geração individualista, nós vivemos muito essa dimensão do eu, do singular. Então, isso se desdobra assim: Deus é o meu Deus. E nós lidamos de maneira muito natural com isso. Não, Deus é o meu Deus, como se Deus fosse a minha posse individual, a minha posse pessoal. É sempre no singular. Todavia, a revelação bíblica tem muito mais a ver com o nós, tem muito mais a ver com o somos, tem muito mais a ver com o nosso Deus. Veja, dificilmente você vai encontrar nas Escrituras essa relação individualizada da fé. O drama bíblico, eu gosto assim de chamar a narrativa bíblica, sempre nos apresenta um Deus que se revela a uma comunidade, a um povo. Eu quero rapidamente traçar um plano cronológico aqui para você, para te mostrar isso, desse Deus que nos revela um drama bíblico sempre comunitário. Iniciando pelo chamado de Abraão, eu quero começar por aqui. Eu poderia começar desde a criação de todas as coisas, e a gente vai ver logo Deus criando o ser humano e não deixando sozinho. Mas eu quero olhar, pontuar o chamado de Abraão. E a gente pode e deve olhar para Abraão nesse aspecto pessoal. Deus escolheu alguém, uma pessoa. Mas veja só como Deus se revela a Abraão a partir daquilo que Deus gostaria de fazer ou queria fazer através de Abraão. Em Gênesis 12, versículos 2 e 3, a gente vai ler assim, Deus falando com Abraão: farei de você, preste atenção nisso, uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, preste atenção nisso, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja o aspecto comunitário, social. Nós temos, na escolha da nação de Israel, mais uma vez, essa revelação de um Deus que escolhe uma nação, mas não para que essa nação seja uma privilegiada dentre as demais, mas para que essa nação pudesse servir como luz para outras nações, para abençoar outras nações. Inclusive, geograficamente, a Terra Prometida tem uma dimensão altamente estratégica de Deus, de colocar a nação de Israel num ponto visível, para que outras nações pudessem ser abençoadas, para que Deus, por meio da nação de Israel, pudesse se revelar a outras nações.
Eu vou dar um salto do Antigo Testamento para o Novo Testamento, até a vinda de Jesus, e quando nós olhamos Jesus se inserindo na história, o que ele faz de imediato é escolher 12 discípulos. Ou seja, não é uma pessoa, não é um indivíduo, mas é um grupo, é uma comunidade. Quando nós chegamos em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 28, que é logo após a ressurreição de Jesus, e Jesus marca um encontro com os seus discípulos, um encontro estratégico, onde Jesus traça uma estratégia de abençoar as nações, lembrando que foi esse o chamado de Deus para Abraão. Jesus vai dizer para os discípulos, indo por todas as nações, por todos os lugares, façam discípulos. É como se Jesus estivesse falando, forme um povo, forme uma comunidade. Nós chegamos em Atos 2, que é quando o Espírito Santo é derramado. O Espírito Santo não é derramado sobre um indivíduo. O Espírito Santo é derramado sobre um povo, sobre uma comunidade, sobre várias pessoas juntas, reunidas. E aí, logo após o derramamento do Espírito em Atos 2, Pedro, o apóstolo, ele vai pegar a palavra e ele vai então compartilhar o Evangelho. Ele compartilha sobre a vida de Jesus, o que aconteceu com Jesus em termos de vida, morte e ressurreição. E o texto, no versículo 41 do capítulo 2 de Atos, vai dizer que os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. O batismo aqui tem essa dimensão de inserção num povo, foram inseridos num povo. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo. Não é de um indivíduo, a Bíblia não fala disso, de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Então percebam, nesse traçado cronológico que eu fiz com você rapidamente aqui, eu praticamente passei por todo o drama das Escrituras, nós podemos ver um Deus que se revela comunitariamente, socialmente, não individualmente. Percebam como o alcance desse Deus redentor da história sempre abrangeu a noção de sociedade, a noção de comunidade. Por isso a fé cristã é uma fé comunitária. É uma fé necessariamente comunitária. Nós estamos nessa série. Eu creio, e agora? Então eu como pessoa creio, e agora? Se você ainda não assistiu, não teve a oportunidade de ouvir, assistir as mensagens passadas, eu quero te orientar a fazer isso. Mas eu não poderia deixar passar uma série onde o nosso grande objetivo é afinar, aprofundar, amadurecer aquilo que nós chamamos de fé em Deus, fé em Jesus, sem falar que essa fé ela é comunitária. Como eu mencionei de forma introdutória, apesar de nós, Ocidente, século 21, ainda sermos muito influenciados por uma era iluminista que trouxe essa noção de autonomia do indivíduo, do individualismo, e de forma equivocada a gente transfere isso também para a nossa relação de fé. Essa não é a fé bíblica. Eu quero ler com você e desenvolver um pouco mais Atos no capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Eu li para você Atos 2:41, que nos mostra que após a pregação do Evangelho, por meio do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas são batizadas, são introduzidas nessa comunidade dos seguidores de Jesus. E Atos 2:42 a 47 vai nos mostrar como é que a fé como é que funciona a dinâmica da fé comunitária à luz das Escrituras. Por isso eu quero ler com você como é a dinâmica dessa fé nossa, não dessa fé minha, do nós, não do eu, não dessa fé individualizada do nosso contexto contemporâneo. Eu quero ler com você Atos 2:42 a 47. Quando o texto vai dizer assim, sobre esta comunidade que nasce a partir da pregação de Pedro, a partir do derramamento do Espírito Santo. Atos 2:42. Todos
Está vendo? Não é um. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à oração. Havia em todos eles, não era havia em alguns ou em um, havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Só até aqui. Bom, eu já vi muitas pessoas enfatizando nesse texto uma metodologia. Mas não é isso que esse texto quer comunicar a nós. Não é olharmos para como funcionava a dinâmica metodológica desse povo, dessa comunidade, e então tentarmos aplicar a metodologia de funcionamento nos dias de hoje. Não, a Bíblia não trabalha nessa dimensão. Deus não ignora a história, o contexto, a cultura e etc. O que esse texto quer nos mostrar é uma essência, um paradigma, uma consciência. E uma palavra conduz essa essência dessa comunidade de muitas pessoas que se rendem a Jesus, que são alcançadas por Jesus, que são cheias do Espírito Santo e que então passam a viver essencialmente de uma maneira. A palavra que conduz essa essência é compromisso. Essa é a palavra, compromisso, que por si só já é uma palavra contracultural para os nossos dias. Nós vivemos, de acordo com o que um sociólogo diz, uma geração líquida, ou seja, não sólida, no que diz respeito a compromissos. E eu, infelizmente, preciso concordar com isso. Nós vivemos em escassez de compromisso. O compromisso dos nossos dias, ele está mais aliado ao indivíduo, ao individualismo, do que à comunidade. Então, eu tenho compromisso até que alguém faça algo que vá contra o que eu penso, ou vá contra alguma coisa na minha personalidade, e aí, então eu já não tenho mais compromisso. Então isso não é compromisso, isso é egoísmo. E o compromisso é um fio condutor dessa fé comunitária, que se desdobra de acordo com o que o texto nos mostra. E eu quero pontuar isso para você de forma muito breve, para que haja um afinamento da sua fé, um afinamento da minha fé, da minha e da sua fé, que deve ser sempre comunitária. Primeiro, há um compromisso com o desenvolvimento pessoal. Compromisso com o desenvolvimento pessoal. Dizer que a fé cristã não é individual, não é o mesmo de dizer que ela não tenha impactos pessoais. Percebam? Quando eu digo que a fé cristã, não quando eu digo, quando a Bíblia nos mostra que a fé cristã não é uma fé individualista ou individualizada, não é o mesmo que dizer que ela não tenha impactos pessoais. Por quê? Porque nós somos seres humanos singulares. Ninguém foi criado igual ao outro. Nós somos diferentes no aspecto físico, no aspecto comportamental. Isso vem de Deus. Deus não criou robôs padronizados, não é essa a criação. Quando a gente olha para o próprio Deus, a revelação de quem Deus é, nós vamos ver essa comunidade diversa, Pai, Filho e Espírito, que vivem em unidade, que formam um. Então eu e você somos diferentes. Mas as nossas diferenças, quando trazidas para a comunidade, traz impacto, ou é impactada, ou são impactadas as minhas diferenças, e isso me desenvolve, e isso desenvolve você. Por isso eu digo que quando o Evangelho alcança a minha singularidade e a sua singularidade, assim o faz para nos desenvolver, para me desenvolver, para desenvolver você.
E aí preste atenção nessa afirmação que eu vou fazer. Não há crescimento pessoal fora do ambiente comunitário. Não há crescimento pessoal fora do ambiente comunitário. Ser cheio do Espírito Santo se tornou um privilégio de alguns na cultura da fé individualista contemporânea. Ser cheio do Espírito se tornou um privilégio de alguns. Como se o Espírito Santo fosse para indivíduo. Quando, na verdade, biblicamente, é uma consequência natural de todo aquele que crê em Jesus. Não apenas natural, mas imediata. Onde nós lemos isso? Atos 2. Em Atos 2 nós temos os apóstolos, pessoas que andaram com Jesus, pessoas que viveram aos pés de Jesus, caminharam com Jesus e ao mesmo tempo pessoas que haviam acabado de ouvir sobre o Evangelho e se arrependerem e crerem em Jesus. Mas todas elas receberam do mesmo Espírito. Porque o Espírito Santo não é uma realidade para indivíduo, mas para a comunidade. E na comunidade nós somos desenvolvidos pessoalmente. Atos 2,42 vai dizer que todos se dedicavam de coração, preste atenção nisso, ao ensino dos apóstolos. Ou seja, é na comunidade que nós aprendemos, por meio do ensino. É na comunidade que há comunhão. Não existe comunhão de indivíduo. Não existe você manter comunhão com você mesmo. Isso é solidão. Então, você se desenvolve quando você está na comunhão dos diversos. Quando você olha para alguém e começa a conviver com alguém que já passou por algo que você está passando agora, e que por meio dessa comunhão você será desenvolvida. Ao partir do pão. Ou seja, é nesse ambiente comunitário que o desenvolvimento pessoal também toma essas proporções, muitas vezes, de ser alimentado, ser alimentada, de partilha de vida. Não apenas de um pão físico, em termos de alimento, mas partilha de vida. E a oração. A oração precisa também ganhar esse aspecto comunitário, para que todos, nesse ambiente, sejamos desenvolvidos. Então percebam, numa fé comunitária bíblica, precisa haver esse compromisso com o desenvolvimento pessoal, olhando para o desenvolvimento pessoal como também sendo comunitário. É na comunidade que eu me desenvolvo, é no meu relacionamento com você que eu aprendo, que eu me desenvolvo. É quando eu estou à mesa com você, ouvindo a sua história, contando a minha, que eu me desenvolvo. É na comunhão, é no partir do pão, é na oração que eu me desenvolvo, que você se desenvolve. Não existe desenvolvimento numa dimensão de fé cristã individual. Ela é sempre comunitária. Então, assim como nós vemos esse compromisso acontecendo nessa igreja, nessa comunidade que nasce em Atos 2, tenha você também esse compromisso com o seu desenvolvimento pessoal, mas não no âmbito individualizado, mas comunitário. Segundo compromisso, compromisso com a presença de Deus no meio do povo. Compromisso com a presença de Deus no meio do povo. Atos 2,43 vai dizer que havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Quando a igreja, preste atenção nisso, quando a igreja vive com profundidade a dimensão da fé comunitária, mais expressões extraordinárias e sobrenaturais do reino de Deus serão vivenciadas. Sabe por que muitas vezes nós não vivenciamos, presenciamos expressões do reino de Deus extraordinárias, sobrenaturais, porque nós lidamos com a nossa relação com Deus fora do âmbito comunitário. Nós lidamos com essa relação de presença de Deus sempre de forma individualizada ou individualista e não comunitária. E a Bíblia nos mostra que quando a comunidade vive junta, Deus se manifesta
de maneiras especiais e mais profundas. Isso é bíblico. A palavra de Deus vai dizer que quando 2 ou mais se reúnem em nome dele, ali ele está presente. O texto está se referindo a uma presença qualificada de Deus, a uma presença profunda, poderosa de Deus. Eu não vejo a hora de estarmos juntos presencialmente. Não porque eu acredito que exista um lugar sagrado, mas eu acredito que existe comunidade de pessoas que se reúnem para juntas adorarem, buscarem a Deus. Percebam, juntas. E é nesse meio da junção que Deus faz, se revela de maneiras extraordinárias e sobrenaturais. Isso é uma mudança de paradigma mental. Sabe por quê? Porque eu também concordo que há muitas vezes nessa relação de consequência dessa fé individualista que a gente vive, pessoas ou uma multidão de pessoas juntas no mesmo auditório, mas uma multidão de indivíduos buscando, entre aspas, e adorando, entre aspas, numa dimensão individualista. Então você pode ter um ambiente de muita gente junta, mas ninguém está junto, todo mundo está de maneira individualista nessa relação com a presença de Deus. Mas não é assim que funciona a revelação da presença de Deus. Não é assim. A palavra de Deus nos mostra a importância de, no secreto, ou seja, no quarto, no meu tempo exclusivo e pessoal com Deus, me desenvolver, me relacionar com Ele, buscá-lo e etc. Isso é para ser assim mesmo, mas isso não exclui, porque a Bíblia não exclui o aspecto comunitário do derramamento da presença de Deus quando o seu povo o busca. Essa expressão havia em todos eles um profundo temor, tem essa relação de eles juntos têm uma profunda reverência à presença de Deus. Que essa marca de compromisso com a presença de Deus no meio do povo seja a sua marca, a minha marca. Que tenhamos o compromisso com a presença de Deus no meio do povo. Não existe, biblicamente, isso que a nossa cultura contemporânea transformou, a presença de Deus para indivíduos. Não existe. Muitas vezes você está sendo enganado por suas emoções, achando que é Deus. Porque a Bíblia precisa ser a nossa regra de fé e prática. Porque a Bíblia não mostra essa relação. Mesmo quando Jesus estava, por exemplo, no Monte da Transfiguração com discípulos, e veja, não é um discípulo, não é só Jesus, tem ali um grupo de pessoas, e eles vivem uma relação ou uma dimensão altamente sobrenatural, extraordinária, da presença de Deus, mas os discípulos, e isso representado por Pedro, pede para Jesus, vamos dar uma ideia brilhante para Jesus, vamos construir 3 tendas, vamos ficar por aqui, e Jesus mostra de uma maneira muito clara, ei, eu não vim para indivíduo, olha lá para baixo, olha o que está acontecendo lá embaixo, o povo está precisando. E quando eles descem, tinha um pai com um garotinho endemoniado, e ninguém consegue libertar aquele garoto. Jesus vem numa palavra exortativa, geração incrédula, enfim, e mostra para nós que a sua presença, ela é uma presença para transformar um povo, um cenário de comunidade, e não de indivíduos. Que bom que você tem momentos pessoais com Deus, de experiência com a presença dele, mas tenha cuidado de você achar e transformar isso em um Deus que é seu, em termos de posse, e de que só existe manifestação da presença quando você está individualmente fazendo alguma coisa para que isso aconteça. Isso não é bíblico. A presença qualificada de Deus é para o seu povo. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. A presença de Deus está no meio do povo. Tenha compromisso com isso. E por fim, essa comunidade bíblica, que nasce a partir da pregação do Evangelho, do derramamento do Espírito, tem compromisso com o pertencimento local. Compromisso com o pertencimento local. Eu quero ler com você do versículo 44 ao 46, que diz assim: os que criam se reuniam num só lugar.
num só lugar, e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Eu quero parar aqui. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um compromisso com o pertencimento local. A nossa fé individualista tem forjado muitas pessoas que dizem crer em Jesus, mas sem um compromisso com o pertencimento local. Preste atenção. É extraordinário o que aconteceu aqui no que eu acabei de ler. É extraordinário. Isso aqui que aconteceu. Sim, é sobrenatural. Essa prática. Mas tudo isso é uma consequência natural de pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente lê que os que criam, compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens, repartiam com aqueles que eram mais necessitados, etc, 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 a gente deve sim chegar à conclusão de que isso aqui é um estilo de vida extraordinário e sobrenatural, mas altamente natural para aqueles que estão cheios da vida de Jesus em si. A fé não alcançava individualmente as pessoas e elas se davam por satisfeitas. Então, sendo muito prático, usando o próprio texto, a fé não alcançava pessoas que tinham muitas posses e elas viviam assim: uau, agora nós temos muitas posses e ganhamos a salvação. Não. Nós temos muitas posses, nós fomos salvos. O Espírito Santo está em nós. Nós não precisamos dessas muitas posses, porque quando eu olho para o lado, tem alguém que eu chamo de irmão e de irmã, que está faltando coisa. Então eu posso pegar uma posse que eu tenho, vender e repartir com aquele que não tem. Sabe por que isso choca você? Porque você se acostumou a se relacionar com a fé numa dimensão individual. Porque você se acostumou a se relacionar com salvação, como se o compromisso de Deus fosse com você individualmente. O compromisso de Deus, ele é pessoal, mas sempre comunitário. Sempre é um povo. Sempre. A Bíblia não diz que no século 21, ao longo de toda a história, Deus se revela redentor para uma comunidade, para uma sociedade, mas no século 21 será para indivíduos. Isso não está aqui, isso não é verdade. Compromisso com pertencimento local. Qual era o resultado desse compromisso nessa igreja? Qual foi o resultado? O resultado com o compromisso do desenvolvimento pessoal na comunidade, o resultado do compromisso com a presença de Deus no meio do povo, na comunidade, o resultado do compromisso com o pertencimento local. Aquele povo, eles têm um alto senso de pertencimento. Qual é o resultado disso? Versículo 47 vai terminar assim: e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Agora preste atenção. Isso aqui está nos mostrando que Deus tem um compromisso comunitário. Sempre. Mais uma vez. Deus não alcançou aquelas pessoas e disse assim: agora vocês fiquem fechadas e está tudo certo com vocês. Deixa o mundo explodir lá fora. Não. Deus, quando derrama do seu espírito no meio do povo, faz com que o povo tenha simpatia do lado de fora. E todo dia Deus vai acrescentando mais gente dentro, no meio do povo, da comunidade. Porque esse é o compromisso de Deus no aspecto redentivo. Ele é qualitativo. Ou melhor, ele é quantitativo. O nosso, sabe por que muitas vezes as igrejas vivem quebrando a cabeça em crise, um monte de líder se estafando, vivendo esgotado? Porque a gente confundiu isso. A gente acha que o nosso compromisso ele é quantitativo. Seja para, não, tá bom do jeito que tá, não entra mais ninguém. Seja para isso,
quantitativo nesse aspecto, seja para o quantitativo no aspecto, não, vamos ter uma multidão de gente, o negócio é encher isso aqui e tal. É por isso que a gente erra. Porque o nosso compromisso ele não é quantitativo. O compromisso quantitativo é de Deus. É Deus que acrescenta diariamente os que são salvos. Qual é o compromisso nosso? O compromisso do povo? Qualitativo. Qualitativo. O reino de Deus é qualitativo. Eu tenho falado sobre isso ao longo dessa série. Então, à medida em que eu e você vivermos esse compromisso com o desenvolvimento pessoal, isso é uma qualidade no aspecto comunitário. Vivermos o compromisso com a presença de Deus no meio do povo, isso é uma qualidade. O compromisso com o pertencimento local, isso é uma qualidade. Sabe o que acontece? Deus acrescenta diariamente os que são salvos. Quero que você imagine comigo um grupo de pessoas que vivam a partir dessa fé. Eu quero que você imagine isso. Sabe por que eu quero que você imagine isso? Porque essa é a minha oração diária para essa comunidade. Para a igreja ser amor. Eu quero ser uma comunidade. Eu quero viver comunitariamente nessa igreja que ganha a simpatia daqueles que estão do lado de fora, porque vivem qualitativamente um compromisso altamente contracultural, para que Deus, quantitativamente, essa é uma área de Deus, vá acrescentando os que são salvos. Eu quero que você imagine isso. Sabe, é com isso em mente, é com essa imaginação em mente que eu venço os meus cansaços, o meu esgotamento. Muitas vezes eu chego aqui nesse nosso espaço, o espaço Ser Amor está sendo preparado, a gente está na fase final, Deus tem feito coisas assim, extraordinárias entre nós. Eu chego aqui muitas vezes esgotado, cansado com todo esse processo, mas eu sou cheio de motivação, de ânimo, de expectativas, porque o Espírito sopra os meus ouvidos. Daqui eu quero que vocês inspirem, treinem, capacitem discípulos que saiam daqui vivendo este compromisso comunitário, com o desenvolvimento pessoal, com a presença de Jesus no meio do povo, discípulos que pertençam a esse lugar. E aí todo o meu cansaço e esgotamento vai embora. Então eu quero terminar pedindo para você fazer esse exercício de imaginação. Imagine você parando de viver uma fé individualista, que não é bíblica, que é inexistente, que é destrutiva, e passar a viver uma fé comunitária, onde o seu desenvolvimento pessoal, ele acontece no meio da comunidade, onde a sua experiência com a presença de Deus acontece no meio da comunidade, onde o pertencimento e o seu envolvimento acontece no meio da comunidade. Deus diariamente vai acrescentando os que são salvos. Para refletir e praticar, primeiro, se você quer uma fé individualista, o Evangelho não tem nada para te oferecer. Se você quer uma fé individualista, não é o Evangelho a boa notícia para você. Sabe por quê? Porque se você diz que crê em Jesus, se você diz que ama Jesus, mas não está disposto a andar com gente, a amar gente, então você não crê em Jesus e não ama Jesus. Se você diz que crê em Deus, mas tem problema em se relacionar com gente, então, com muito amor, preciso dizer para você, você não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu nada sobre fé em Jesus. Se você tem problema em estar perto de gente, você tem problema em estar perto de Jesus. Se você tem problema em estar perto de gente, você tem problema em estar perto do Deus revelado nas Escrituras. Você pode estar adorando e buscando um falso Deus, eu diria até mais, usando as palavras do pastor Tim Keller, que sempre me confronta. Se você diz que está adorando um Deus que nunca discorda de você, um Deus que não te confronta,
Então, muito provavelmente, você está adorando e buscando uma versão idealizada de si mesmo. Um Deus idealizado por você. Então, se você quer uma fé individualista, o Evangelho não tem nada para te oferecer. Ore, se arrependa. Segundo, não estabeleça uma relação utilitarista, consumista com a Igreja de Jesus. Não estabeleça uma relação utilitarista e consumista com a Igreja de Jesus. Se você é alguém que diz que crê em Jesus, você precisa ter o compromisso com o pertencimento da igreja local. Você precisa ter. Pare de ficar pulando de igreja em igreja, querendo ter o seu ego alimentado, e quando alguma coisa sai daquilo que você achou que deveria ser, você vai procurar outra. Sabe o que é isso? É uma prática consumista e utilitarista. Isso as pessoas fazem em restaurantes. Quando elas vão em um restaurante e elas amam aquele restaurante até elas serem mal atendidas ou o prato vir de forma diferente que elas gostariam, e aí na semana que vem elas não vão mais naquele restaurante e elas passam em outro. Isso é uma relação de consumo, de utilitarismo. Pare de fazer isso com a igreja de Jesus. Pare. Então, se você está sendo alimentado, alimentada, se Deus tem derramado graça sobre você por meio daquilo que está acontecendo na Igreja Ser Amor, tenha um compromisso de pertencimento com a Igreja Ser Amor. Seja a partir dos seus dons e talentos. Você precisa, não dá, eu preciso dizer isso para você, pode ser que seja a última vez que você me ouça, porque pode ser que você feche agora mesmo aí o computador, desliga a TV e está tudo certo, eu tenho um compromisso com aquilo que Deus quer que eu comunique para a nossa comunidade, ok? Então, se o que você quer é uma agenda religiosa de domingo, por enquanto ligando aí o controle, daqui a pouco você vai desligar, ou quando estivermos juntos, ir parar o seu carro, sentar e ir embora, individualmente se relacionando com Deus, a comunidade Ser Amor não é a igreja para você. Eu não sou o pastor para você. Não sou. Porque não é isso que eu vejo nas Escrituras. Eu preciso te desafiar e te impulsionar a se colocar à disposição como pertencente, como um alto grau, nível de compromisso com pertencimento local, para que você procure saber o que é que está precisando, o que é que está faltando para o andamento, para a condução. Está faltando gente para arrumar cadeira domingo, está faltando gente para filmar, para fotografar, está faltando gente para ensinar as crianças, está faltando gente para quê? Eis-me aqui, eu estou aqui, eu pertenço a esse local. Porque se não é assim, meu querido e minha querida, que você está disposto a viver, então o que você quer é continuar estabelecendo uma relação de consumismo e de utilitarismo com a igreja de Jesus. Cuidado! Cuidado! E ainda dentro do pertencimento, de não ser um consumista da comunidade local, eu preciso falar com você que trabalha, com você que tem a sua renda, com você que está empregado, mesmo num tempo tão complexo como esse, economicamente falando. Preciso falar com você que é empresário, empresária, funcionário, para você que está empregado, que graças a Deus nesse momento não sofreu com relação a desemprego, não está sofrendo com relação a desemprego. Preste atenção, estou sendo muito específico. Eu preciso dizer para você, se você não está contribuindo com as suas finanças, com as suas ofertas, de maneira fiel, regular, na comunidade, como um compromisso de pertencimento local, então você precisa se arrepender. Você sabe que a gente não fala disso na nossa igreja. Não existe dentro do nosso ambiente de culto, de celebração, um momento de recolhimento de ofertas, e não vai existir nunca. Não vai. Eu tenho sérias ressalvas teológicas quanto a isso. O culto é para o Senhor. Jesus é o único e verdadeiro Deus. O dinheiro não é. O dinheiro não é. O dinheiro precisa servir. Esse é o lugar do dinheiro na vida de discípulos de Jesus. Ele não é Senhor, ele é servo. Então, você precisa reavaliar se você não está contribuindo
Sabe por quê? Você precisa reavaliar isso, porque se você está aí sentado, sentada, domingo após domingo, se você tem buscado aconselhamento, se você está aí num grupo de vida à mesa, se você, daqui a pouco você vai estar aqui nesse nosso espaço físico que está ficando maravilhoso, daqui a pouco você vai estar aqui com seus filhos, vai ser maravilhoso para você. Agora, você não pertence a isso em termos de contribuição, então o que você está fazendo é estabelecendo uma relação de consumo e de utilitarismo. E não foi para isso que Deus te alcançou e me alcançou. É muito interessante, eu vivenciei algo marcante ontem. Ontem não, essa semana, com a minha filha. Nós fomos levar ela no pediatra, na médica, os dois, na verdade. E aí a médica fez uma entrevista com a Liz, né? Quem conhece a Liz sabe que ela gosta de falar. E aí, no meio da conversa, ela falou com a médica que os meus pais começaram a me dar uma mesada. Nós começamos a fazer isso no mês passado, cara. Meus pais começaram a me dar uma mesada. E aí ela falou assim, a médica perguntou para ela, e o que você vai fazer com esse dinheiro? E ela falou assim, eu tenho duas coisas para fazer com esse dinheiro. Uma, eu tiro a minha oferta para a igreja. Eu e a Marina ficamos assim em choque. Eu tiro a minha oferta para a igreja. E outra, eu quero comprar uma boneca, mas eu vou precisar de 3 meses para eu juntar para comprar a boneca. Veja, se ela não separar lá um valor para ofertar, ela não precisaria de 3 meses. Mas ela conscientemente entendeu que ela não negocia como pertencente a esse lugar a sua contribuição. Isso não tem a ver com trocar com Deus bênçãos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com eu fui alcançado pelo Evangelho. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo é generoso. O Espírito Santo em mim gera essa vida onde eu não posso estar num lugar, eu não me sinto bem. Isso não faz parte do DNA, não faz parte da personalidade do Espírito Santo em mim. Eu estar num lugar consumindo, sem contribuir com os meus dons, com os meus talentos e também com os meus recursos. Nós estamos aqui, no finalzinho daquilo que Deus vai fazer entre nós aqui, nesse espaço físico. E nós não vamos ficar investindo recursos nisso. A gente quer terminar isso para a gente investir fora, em pessoas, em gente. Participe disso. Porque é na fé comunitária que você se desenvolve pessoalmente. É na fé comunitária que você experimenta da presença de Deus. É na fé comunitária que o pertencimento, fazendo parte de nós, faz com que juntos, ninguém tenha falta de nada, juntos, na partilha, todos recebam, todos tenham. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você. Sobre isso ainda, e para finalizar, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, esse mês eu não contribuí. Mas olha só, tá vendo? Nem precisou. Porque olha lá, Deus supriu. Deixa eu falar algo para você. Deus vai suprir sempre. Deus vai suprir sempre. Mas essa não pode ser uma desculpa. Porque Deus se revela e supre por meio de gente. Seja gente assim. Faça parte assim. Porque se não for assim, você vai estabelecer uma relação de utilitarismo e consumo com a igreja de Jesus. Não faça isso. Eu quero orar por você, por nós, pela nossa igreja. Jesus, obrigado porque o Senhor alcançou a nossa pessoalidade, a nossa singularidade, mas nos transportou para a comunidade. Porque nada poderia ser mais lógico do que isso. Um Deus que é comunidade, alcançar pessoas que caíram, pessoas que pecaram, pessoas que romperam e por isso deram origem a tantas distorções do que é ser humano, inclusive o individualismo que é utópico, que não é criação boa e perfeita do Senhor, mas obrigado porque o Senhor nos alcançou no nosso individualismo e nos ensina a viver comunitariamente, porque isso é ser humano. Obrigado, Jesus, por isso. E eu peço para que Teu Espírito em nós gere esse compromisso comunitário. O nosso desenvolvimento pessoal, Senhor, que ele aconteça na comunidade
no ensino, na comunhão, no partir do pão, na oração. Que o nosso compromisso com a Tua presença comunitária possa nos levar a experimentarmos coisas grandiosas com a Tua presença, e que o nosso compromisso com o pertencimento local possa derrubar, destronar ídolos da cultura contemporânea que podem estar em nós, para que juntos possamos viver a expressão máxima do reino do Senhor juntos aqui nessa igreja. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.